Olá, pessoal! Pronto, agora sim. Eu, hein? Instagram bugando. Instagram de mau humor hoje. Tá, isso. Olá, pessoal, uma honra ter vocês aqui. Nós estamos aproveitando para continuar a gravação do Cultivando Saúde. Para quem não sabe, toda quarta às 11 da manhã eu tenho um programa na Rádio Eureka, do litoral norte da Bahia, em que eu falo sobre o tema saúde, né? Cultivando saúde. E hoje eu tenho aqui comigo a Jo Tostes, ela é psicóloga, professora do Yoga da Felicidade, e ela mora aqui no litoral norte. Então ela veio para nos contar o que é o trabalho dela, o que é o Yoga da Felicidade, que você atende como psicóloga, mas você também hoje você tem investido bastante, né, nas O meu aulas. trabalho como psicóloga, né? Eu já tenho aí mais de 30 anos de experiência como psicóloga, psicanalista. Mas desde que eu me formei, que eu vim buscando outros conteúdos, outros conhecimentos para que pudesse agregar ao tratamento dos pacientes, né? E hoje eu trabalho com yoga e meditação. Yoga e meditação tibetanos. O yoga da felicidade é um yoga tibetano terapêutico. Ele se chama Lujong. E aí eu trago ele não só para dar aulas, mas eu também trago ele para o consultório. Eu ensino os meus pacientes a praticarem o Lujong, que é fazer uma prática diária. Então, todos os dias você vai fazer essa prática para quê? Para ela te colocar em contato com o seu corpo, com a sua respiração, para te colocar em contato com você mesmo, né? Com as suas emoções, com os seus pensamentos. A gente fala que o Lujong é uma meditação em movimento, né? O yoga da felicidade, eu chamo de yoga da felicidade. E por que esse nome? Porque a prática diária do Lujong desperta naturalmente a nossa felicidade incondicional. Não essa felicidade condicionada a ter coisas, a fazer coisas, a estar com pessoas ou em lugares. Não é dessa felicidade que a gente está falando. A gente está falando de um estado de bem-aventurança, de contentamento, de paz, que nos acompanha em qualquer situação, né? Então não é aquela felicidade de... Muitas pessoas falam, né? Ah, mas felicidade é muito relativo, felicidade é muito subjetivo. Mas não é dessa felicidade condicionada, que depende da pessoa e depende dos desejos satisfeitos dessa pessoa. É uma felicidade incondicional. É como se fosse a essência do nosso ser. Assim como a bem-aventurança, a abundância. Isso tudo não é um fluxo do nosso próprio ser, que a gente limita na medida em que a gente vai gerando crenças e experiências que nos afastam desse fluxo, desse flow. Não é assim? Então, essa felicidade, ela é a experiência desse flow, de você estar conectado consigo mesmo e com o seu ambiente, né? Que é o planeta, é o cosmos, é o ambiente onde você vive. E o yoga da felicidade, né? O Lujong, essa prática diária que eu proponho aos meus pacientes, é de você... não, né? Peraí, só um pouquinho. As ideias vieram todas juntas aqui na minha cabeça. Essa prática diária, ela é baseada nos 5 elementos. Então, você vai fazer os movimentos dos 5 elementos. Para quê? Porque se conectando com esses elementos da natureza, que é espaço, água, vento, terra e fogo. Quando você se conecta com esses elementos, você conecta com esses elementos dentro de você. Porque como nós fazemos parte da natureza, né? Não existe a natureza, existe esse todo que é a natureza, incluindo a nós mesmos. Então nós temos esses elementos dentro da gente. Então cada um desses elementos rege órgãos, rege sentimentos, rege pensamentos, rege um fluxo energético dentro do nosso corpo. Quando você pratica o yoga da felicidade e você harmoniza esses elementos dentro do seu corpo, você está promovendo essa saúde a partir desse equilíbrio, dessa harmonização interna e do seu organismo com o meio ambiente. Entendi. Dá para entender? Dá para entender muito.
E assim, só que para quem nunca praticou, porque eu já tive a honra e a oportunidade de praticar com a Jo, né? De fazer uma aulinha com ela. Mas quem não conhece, a gente vai dar uma pausinha aqui no programa da rádio, vai continuar com a live e ela vai explicar um pouquinho do ponto de vista prático como é que acontece, né, uma aula de Lujong, tá, Jo? Tá. Então quem tá aqui na rádio, aguarda, a gente vai entrar com uma seleção musical e a Jo em seguida volta contando para nós como é essa prática, porque é uma prática deliciosa e tem uma coisa muito legal. É um yoga que não é difícil de fazer. Eu achava assim, né? Muita gente acha que yoga é muito levinho, que é só, é muito levinho. Engana-se. Yoga é bem difícil, pesado. Mas o Lujong, eu achei um yoga muito gostoso de praticar. Então a gente vai dar uma pausa aqui para a música, seleção musical aqui na rádio, e vamos continuar conversando na nossa live, no nosso próximo bloco, onde a Jo vai explicar como é uma aula de Lujong. Sim. Continuamos aqui na live? Isso, espera aí só um pouquinho. Tá. Pronto, e voltamos, né, com o segundo bloco do nosso Cultivando Saúde, enquanto a gente está aqui na live com a Rádio Eureka, exatamente para vocês que nós estamos gravando agora. Então vamos lá. Jo, conta para nós como é a rotina, como é uma aula de Yoga da Felicidade, de Lujong. É a mesma coisa, Yoga da Felicidade, porque Yoga da Felicidade é um nome que eu uso, né? Um nome, vamos dizer assim, um nome fantasia, um nome que eu uso para designar essa prática dos 21 minutos. Então, como é que a gente faz, né? É uma prática diária de 21 minutos, em que você começa ela respirando, trazendo a atenção para o seu corpo, né? O que eu falo que é um exercício de presença, é você chegar aqui nesse momento agora. Os movimentos do Lujong são 5 movimentos. Cada um desses movimentos são repetidos 7 vezes. Todos eles são feitos em pé. E como você disse, eles são simples, eles podem ser feitos por qualquer pessoa, desde criança até idoso. Inclusive existe a prática adaptada, que é feita sentado numa cadeira, para aquelas pessoas que ou não podem se locomover ou que estão passando por uma situação em que está difícil se manter equilibrado em pé. Então por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, que está com dificuldade de deambulação, ela pode fazer sentada? Pode, porque inclusive o Lujong, ele desperta o nosso poder de autocura. Porque quando o nosso organismo se harmoniza, a gente se autocura, certo? Isso assim, todas as tradições orientais milenares trabalha com esse poder de autocura do nosso organismo. Sim. Né? E como que a gente promove isso? Harmonizando o nosso corpo com a natureza. Porque também os conhecimentos orientais ancestrais, eles trabalham com o homem em contato com a natureza. Eles não separam isso como nós fizemos, né? Porque a nossa ciência separou, a nossa cultura separou isso. E eles não. É sempre junto. Então, quando você harmoniza o seu organismo, você está harmonizando o seu organismo com o ambiente onde você vive, com a natureza, certo? E o ambiente e a natureza é tudo. Nós inclusive, né? E aí você faz os movimentos. Quando você está fazendo os movimentos, então, uma diferença do yoga que a gente conhece, que é o yoga hindu, que é de posturas, de asanas, e sim, é mais puxado, tem alguns, inclusive, bem atléticos, né? O Lujong, ou o Yoga da Felicidade, não. São movimentos muito simples e são movimentos, não são posturas, né? Existe uma postura, um começo, e aí você vai começar a fazer o movimento. Quando você faz o movimento, é como se você massageasse seus centros energéticos. Pontos específicos no seu corpo, aliados a uma respiração adequada. Porque, vamos dizer assim, que nós temos 3 princípios na prática do Yoga da Felicidade, ou Lujong. É a coluna, a respiração e o movimento. Então, você movimenta com uma respiração adequada, massageando determinados pontos do seu corpo e mantendo sempre a atenção na sua coluna para manter ela alinhada e alongada. Então, o limite do movimento
é o limite em que a sua coluna está alinhada e alongada. Então, o Lujong, ele respeita o seu corpo. Porque é o que eu falo para os meus alunos, não existe comparação entre os corpos. O meu é diferente do seu. Quando você começa a praticar, você está saindo do seu ponto de referência de início e você vai avançar em relação a isso. Não é que você vai começar a ter o corpo parecido com o meu, ou você vai ter a mesma elasticidade, a mesma força, não. Cada um tem o seu. E você vai desenvolvendo suas capacidades, força, flexibilidade, alongamento, certo? Certo. Então, é um yoga que pode ser praticado por todo mundo, vamos dizer, a partir de uns 5, 6 anos de idade, que a criança já consegue, né, acompanhar os movimentos, já consegue imitar os movimentos, até morrer. Nossa. Todo mundo pode estar praticando. E o que esse movimento, quando ele pressiona esses pontos energéticos, o que ele faz? Ele desbloqueia os nossos canais. Porque o yoga da felicidade, o Lujong, é um yoga tibetano terapêutico. Ele é baseado numa tradição xamânica, depois incorporada pelo budismo, pela vertente tantrayana do budismo tibetano, né, que entende o corpo como veículo de transformação. Então, a gente se transforma através do corpo. Né? Então, por exemplo, para mim como psicóloga, vou fazer uma parte aqui, gente. Para mim como psicóloga, o trabalho acaba sendo muito mental. Quando eu trago o Lujong para o tratamento, eu trago um outro caminho para acessar memórias, conteúdos inconscientes, traumas, dores. Porque o corpo registra tudo. Tudo que a gente experimenta na nossa vida, mesmo que seja uma experiência mental ou emocional, está registrado no nosso corpo, porque está tudo interligado. Sim. Energia, corpo, mente e emoção. Né? Então, quando a gente abre os nossos canais, porque a medicina, e aí eu vou voltar, retomando o nosso assunto, então é baseado na vertente tantrayana do budismo, que herdou esses movimentos de uma religião xamânica, que chama Bon, uma religião xamânica tibetana, e além dessa tradição, é também baseado na medicina tibetana. Então, a medicina tibetana entende que o nosso corpo é dotado de canais. Nós temos 72 mil canais no nosso corpo. Esses canais são físicos, esses canais são sutis e muito sutis. Os canais sutis são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E os muito sutis está ligado aí à nossa espiritualidade, às energias, isso. Então, quando você faz os movimentos do yoga da felicidade, você desbloqueia esses canais. Então, você faz com que a energia e tudo dentro do seu corpo físico, por exemplo, a linfa, o sangue, todas as substâncias que transitam, os hormônios, todos os neurotransmissores, sim, tudo que transita no nosso corpo, nutrientes, isso tudo passa a ter um fluxo contínuo e desbloqueado. E é isso que promove a harmonia. E, consequentemente, essa harmonia, ela equilibra aqueles pontos que a gente precisa se curar. Nesse sentido, promove a autocura e a prevenção de doenças. Porque também a medicina tibetana entende... A medicina tibetana... Dá uma pausa. Tem que dar uma pausa aí. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Pra gente continuar. Então, a gente... Isso, a gente vai agora. Só dar uma pausinha na segunda parte aqui do programa e para uma seleção musical, para quem está ouvindo a Rádio Eureka. Quem está aqui na live, fica firme aí, que nós estamos só dando uma sequência e já voltando na Rádio Eureka. E aí... Na rádio vai de blocos em blocos. Isso, né? De 3 em 3. São 3 blocos de 5 minutos. Aí. Então vamos aqui. Isso, então já voltando aqui, né, na nossa terceira parte do nosso Cultivando Saúde, a gente está conversando sobre o yoga tibetano. Mas a gente vai ter... Começou a chover. A gente vai ter que mudar um pouquinho de cenário. Porque está chovendo, gente. Que delícia. É uma chuvinha passageira. Uma chuva passageira, mas que molha. Mais que molha. Como toda água. É. Molha. Molha.
Pronto. Acho que ficou melhor aqui, né? A gente chega aqui trabalhando. Isso. A gente posiciona aqui. Vamos ver. Tá isso. ótimo. Tá olha. ótimo. Muito bom. Perfeito. É. Então vamos continuando. A gente está falando sobre. Aí. Isso. Então vamos continuar agora, né? O nosso terceiro bloco, em que a Jo Toshi estava falando da questão de liberar. Não sei se eu entendi direitinho, mas liberar o fluxo de energia no corpo, né? Que nós temos vários. Isso mesmo, canais. nós temos 72 mil canais no nosso corpo. E quando a gente pratica o yoga da felicidade, a gente vai desbloqueando isso, a gente vai desbloqueando esses canais. E assim a gente vai promovendo a autocura, vai promovendo a nossa harmonização. E é muito interessante porque, como a medicina tibetana, ela compreende o ser como um todo e não o corpo separado do resto, né, vamos dizer assim, que a gente faz essa separação. Então, na medicina eles entendem, na medicina tibetana, eles entendem que, digamos que 70% dos nossos adoecimentos são causados por emoções negativas. Então, quando você pratica cada um desses elementos, cada um desses movimentos correspondente a um desses elementos, você vai estar trabalhando os seus canais sutis. E esses canais são os sentimentos e pensamentos. A gente transforma o que nós chamamos de venenos mentais em qualidades puras. Então, é como se você fizesse um trabalho através do seu corpo que ajuda você a mudar o seu pensamento. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso. O seu pensamento e o seu sentimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente trabalha o elemento fogo, o fogo tem a ver com a raiva, com o sentimento de raiva. Então, ele transforma a raiva, que é um veneno mental, na qualidade pura, que é compaixão, através do antídoto, que é paciência. Então, quando você está fazendo o movimento do elemento fogo, você está ativando o seu canal sutil para que faça essa transformação. Então, você vai estar gerando paciência para que você transforme raiva em compaixão. E aí, cada elemento é correspondente a um veneno mental, né? Quais são os venenos mentais? Ignorância, ego e orgulho, apego, ciúmes e inveja e raiva. Os principais, ignorância, apego e raiva. Esses são os três que nós mais sofremos com ele, né? Então, quando você transforma esses venenos mentais em qualidades puras, que são compaixão, calma, amor, generosidade. Então, quando você faz ausência de ego, né, que é o contrário do apego, porque o apego é como se a gente incorporasse aquilo no nosso ego. É quase que um orgulho, né? Mas tipo assim, é como se você incorporasse aquilo no sentido de que você acredita que sem aquilo você não vive. Né? Certo. Então, sem o amor de alguém você não vive, sem um objeto você não vive. Sim. Né? Então é isso, é aquela coisa de você esvaziar seu ego de todas essas coisas. Esse seria o oposto do apego. Certo. Né? Então, e com esses movimentos, a gente vai trabalhando através do nosso corpo os pensamentos e os sentimentos. Sim. Então, isso é muito interessante e isso é... Como é que eu posso dizer assim? É uma estratégia muito poderosa. Por que ela é poderosa? Porque 90% também das coisas que a gente pensa e sente estão inconscientes. A gente não consegue acessar. Então, muitas vezes... A gente nem sabe que pensa ou sente aquilo, né? Exatamente. E são esses pensamentos e sentimentos inconscientes que vão norteando as nossas escolhas. Porque a gente escolhe tudo o tempo inteiro. Então, eu vou escolhendo na minha vida a partir desses conteúdos inconscientes. E por que é que eles estão no inconsciente? Porque a maior parte deles foram reprimidos para lá. Por quê? Porque a gente não dá muito conta de estar sabendo disso todo o tempo.
Então eu guardo no meu inconsciente. Só que tem um poder esse conteúdo, por quê? Porque ele está ligado, né? Esse conteúdo mental, ele está ligado a uma emoção forte. Certo? Por isso que ele fica lá, o que, por exemplo, vou tentar explicar assim, o trauma, né? O que caracteriza um trauma? É um acontecimento que está vinculado a uma emoção muito forte. O que registra é a emoção. É muito interessante isso, né? Eu vou desvirtuar aqui um pouquinho o caminho, mas eu acho que essa informação é boa. A nossa mente, ela analisa, a nossa mente cria estratégias, a nossa mente intenciona, mas o que faz a gente se movimentar são as emoções. São as emoções. A emoção é o motor. A emoção é o que faz você levantar da sua cama e viver. É a vontade de viver. Certo? Então, essas emoções é que te empurram para as suas escolhas. Só que você não sabe delas. A maior parte delas estão inconscientes, passeando aqui pelo nosso corpo, que elas também são energia, né? Então, elas estão aqui passeando pelo nosso corpo. Então, quando você faz esse trabalho através do corpo, você está trabalhando esses conteúdos inconscientes. Por isso é que vai gerando uma transformação, digamos, imperceptível. Vai causando uma transformação sem que os nossos olhos vejam. Mas essa transformação interna, ela está acontecendo. E como é que você percebe isso? Por exemplo, através dessa mudança, porque eu sempre fui, sou não, né? Eu sempre estive uma pessoa muito raivosa. E a partir do momento que eu comecei a praticar diariamente, uma das transformações mais evidentes em mim, né, que foi se evidenciando, foi essa forma de lidar com as minhas frustrações. Se antes eu era cometida de raiva, instantaneamente eu reagia a isso, e sempre de forma violenta e agressiva, porque a raiva faz esse tipo de reação, agora eu percebo que eu estou mais calma, que eu consigo respirar, que eu consigo não responder com raiva. Muitas vezes eu já consigo responder com compaixão. Sim, você não reage, né? Exatamente. Não reage. Eu não reajo. Isso então é uma reação imediata. Certo, entendi. Né? Então você vai percebendo ao longo do tempo e da prática, só finalizar isso, ao longo do tempo e da prática, os efeitos que os movimentos vão tendo nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Sim. Bom, fica um pouco, não sei como dizer assim, difícil, né, da gente visualizar, quem não conhece, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Jo, tem que seguir, você deve seguir o canal dela no Instagram e no YouTube. Isso. Qual é o seu canal do Instagram, Jo? No Instagram é o Jotostes Terapeuta. Jotostes Terapeuta. Isso. E no YouTube? É Jotostes. Jotostes. Porque lá, gente, tem muita coisa e vocês vão ver a Jo praticando. Então, assim, quem quiser conhecer mais o trabalho dela, busque, e quem quiser também, entre em contato com a gente na Rádio Eureka ou pelo Instagram para poder conhecer o trabalho dela, porque tem trabalho online também, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo, não tem desculpa, e é lindo esse trabalho, né, Jo? Isso mesmo, eu vou aproveitar, Rê, e vou convidar as pessoas que agora, na primeira semana de junho, 3, 5 e 7, eu vou estar fazendo uma imersão. Vou estar falando para as pessoas, explicando como isso tudo acontece, experimentando a prática do Yoga da Felicidade. Nesses dias, a gente vai estar dando essas aulas online, gratuitas. Então, quem for lá no meu Instagram, pode ir na bio e se inscrever lá nesse curso, que aí vai ter a oportunidade de experimentar e saber mais sobre isso que eu estou falando aqui com vocês. Maravilhoso! Gente, foi uma honra estar aqui com a Jotostes. Jotostes que mora aqui no litoral norte, né? Então, para quem pegou o terceiro bloco, a gente falou do Yoga da Felicidade, que é uma prática que a Jo, além de psicóloga, de trabalhar com outras terapias, hoje ela está focando bastante no Yoga da Felicidade, né? E foi uma honra estar aqui com você. Quem quiser mais informações, entre em contato com a gente e aí vocês vão ter acesso a tudo isso, tá certo?
Muito obrigada, Rê. Foi um prazer estar com você e com todos vocês que nos assistiram. Eu que Gratidão. agradeço. Um beijo. E toda quarta, então, gente, às 11 da manhã, na Rádio Eureka, falando de assuntos super legais sobre saúde no nosso Cultivando Saúde. Não deixem de assistir. Isso, imperdível. Tem muita dica legal lá. Até mais. Tchau.